Tudo bem? Bom dia. Estamos aqui para mais uma aula. Olhando essa imagem, o que é que vocês pensam? O que é que vocês imaginam sobre o que será a nossa aula de hoje? Nós temos um gato lendo o jornal. Alguma dica? Será que alguém acerta? Hoje nós vamos falar sobre texto informativo. Nossa disciplina é produção textual. Eu sou a professora Margarete e vamos começar a nossa aula de hoje. O texto informativo é um texto em que o escritor expõe brevemente um tema, fato ou circunstância ao leitor. Então, no texto informativo é apresentado ao leitor ou ouvinte, lembrando sempre que o texto pode ser oral ou escrito. Então, o texto é apresentado ao ouvinte ou leitor de maneira breve. Os textos informativos têm o objetivo de abordar algum tema e transmitir conhecimento a respeito desse tema. Transmitir dados e conceitos. Isso é o que acontece em reportagens de revistas e jornais, verbetes de dicionários e enciclopédias, artigos de divulgação científica e livros didáticos. Então, onde é que podemos encontrar textos informativos? Em jornais, em revistas, em dicionários, nos verbetes, em enciclopédias, em artigos de divulgação científica e em livros didáticos. Tudo que traga informação, tudo que nos informe sobre algo ou alguém é um texto informativo. Tem o objetivo de abordar um tema, informar sobre um tema, transmitir dados, conceitos sobre esse determinado tema. Trata-se de uma produção textual objetiva, normalmente em prosa, com linguagem clara e direta. O que é isso? É direta, não faz rodeios, não faz voltas, vai direto ao ponto. Específica, clara e em prosa. O que é prosa? É o contrário de verso. É o que não é poesia, é o que não é poema, é a estrutura do texto normal, é o texto normal. Tem como objetivo principal transmitir informação sobre algo, estando isento de duplas interpretações. Todos os textos devem evitar duplas interpretações, mas principalmente os textos informativos, porque, como o nome já diz, você informa algo a alguém. Imagina você dar informação que seja mal interpretada, essa informação se torna informação falsa. Se eu falo aqui de uma maneira que vocês não entendem, por exemplo, eu falo sobre retorno às aulas e não deixo claro que não é amanhã. O que é que vai acontecer? Amanhã todo mundo vai se dirigir à escola ou vai ser aquele caos, aquela confusão, porque a informação não foi bem passada. Então, se em qualquer texto normal nós temos que ser claros, no texto informativo nós temos que ser mais claros ainda, para que nossas ideias, para que as informações sejam compreendidas. Lembrando sempre que nem todas as vezes em que você fala ou escreve um texto, o interlocutor, lembra que já falamos interlocutor, aquela pessoa com quem a gente dialoga, aquela pessoa para quem a gente escreve, aquela pessoa para quem a gente fala, aquela pessoa que lê o nosso texto, né? É o nosso interlocutor. Quando não estamos presentes, ele pode ler esse texto ou ouvir esse texto em um outro momento. E aí, ele não vai ter como tirar dúvida, porque você não está presente, eu não estou presente, o autor do texto não está presente. Então, por isso que não só esse tipo de texto, mas
toda a modalidade de texto tem que ser clara, não só o texto informativo, mas todo o texto deve ser claro, sim. A pessoa que lê ou que ouve, ela deve compreender diretamente o que você fala. A maioria dos leitores, quando tem em mãos um texto informativo, tem a expectativa de aprender alguma coisa com a leitura. Inclui-se nesse tipo de texto todos os compreendidos no jornalismo. Então, todos os textos que estão ligados ao jornalismo, eles são informativos. E todas as pessoas que leem ou que estão de posse de um texto informativo têm o objetivo de quê? De aprender algo. Se eu procuro um texto informativo sobre as vacinas, é porque eu quero saber sobre as vacinas. Eu quero saber como é que estão, quais são as vacinas que já estão disponíveis no mercado, quais as que já foram aprovadas, quais as que podem ser usadas por adolescentes, por crianças, por adultos. Então eu quero me informar. Eu quero saber se amanhã vai ter greve de ônibus, se todos os ônibus vão rodar ou se alguns ônibus vão parar. Eu vou procurar um texto informativo que me diga isso. Agora, sempre a gente tem que ter cuidado com a fonte. Não é só perguntar a um colega, perguntar a um vizinho. Esse texto é de onde? É do site tal. Do site de quê? É um jornal de nome conceituado, conhecido? Ou é um jornal que eu nunca vi, não sei nem quem é responsável, quem escreveu? Então, tudo isso é importante para a veracidade da informação, porque hoje qualquer pessoa pode postar qualquer coisa na internet. E aí, quantas vezes vocês veem em jornal aquelas vagas de emprego que aparecem, as pessoas postam em redes sociais, principalmente em WhatsApp, que tem vaga de emprego e as pessoas, do jeito que anda o desespero hoje em dia por emprego, vão desesperadas e formam aquele tumulto e quando vai apurar, não existe vaga de emprego nenhuma naquele lugar, foi uma notícia falsa. Então temos que ter cuidado. Jornais, revistas, folhetos, que apresentam notícias, reportagens, artigos diversos, anúncios, tudo isso traz informação. Mas nós temos que ter cuidado com as fontes. Quem escreveu? De que jornal é isso? É um jornal famoso? A Tarde, Tribuna, o Globo, a Folha de São Paulo são jornais que nós sabemos que são jornais de renome. Não é porque é famoso, mas é porque já são conhecidos e conceituados. Nós sabemos disso. Mas temos que ter esse cuidado. Quantas vezes até um jornal de renome, um jornal conceituado, dá uma informação que não é verdadeira e depois ele volta e corrige essa informação. Então a informação é algo que devemos tratar com bastante cuidado. Inclui-se também a correspondência, embora possa haver cartas que se encaixariam melhor no modelo literário. No entanto, a maior parte da correspondência que recebemos e enviamos tem como finalidade informar algo concreto. Aí fala-se em carta, e eu já falo, além de carta, eu falo de e-mail, que é a carta do século XXI, né? Poucas pessoas escrevem carta, ainda existem pessoas que escrevem carta, mas carta e e-mail, na verdade, têm a mesma função. Quando se manda um e-mail, quando se escreve uma carta, geralmente é para informar algo. Eu vou avisar a coordenação da escola que a minha aula dessa semana teve problema, teve um vírus, que Deus livre, e que perdi a aula toda. E aí eu vou mandar um e-mail informando isso. Quero avisar a algum aluno específico ou ao responsável daquele aluno específico que o aluno não vem cumprindo, não vem realizando as atividades. Eu vou mandar um e-mail informando isso. Então, carta, e-mail acabam sendo também meios de transmitir informação, apesar de existirem diferentes modalidades de cartas para várias finalidades. E e-mails também. Características do texto informativo. O autor, escritor dos textos informativos é um transmissor que se preocupa em relatar informações da maneira mais objetiva e verossímil.
O que é isso? É o que nós já falamos. Quem escreve, quem fala, quem produz um texto informativo tem que ser objetivo e verossímil. O que é verossímil? Verdadeiro, o mais verdadeiro possível, o mais perto da realidade possível. Você não pode criar, fantasiar, você tem que dizer a verdade. Afinal, a informação que você passa, uma informação passada de maneira equivocada pode atrapalhar a vida de muitas pessoas. No caso das notícias, por exemplo, o escritor está encarregado de transmitir informações para os receptores, leitores, né, quem vai ler, ou ouvintes, da maneira objetiva e alheia a ele. Eu não posso dar a minha opinião. Amanhã haverá paralisação, é um exemplo. Paralisação dos motoristas e eu aqui vou transmitir essa informação. Eu não posso dizer se eu acho certo, eu acho errado, eu acho bom, acho que não deveria parar. Não, o momento não é de eu dizer o que eu penso, mas sim de transmitir essa opinião. Eu penso que para o jornalista esse é o lado mais difícil, você dar uma notícia e não demonstrar o que você pensa sobre isso. Essa é uma das coisas mais difíceis que um jornalista tem que fazer. Passar só a informação. Se é bom, se é ruim, se você é contra, se você é a favor, ali não vem ao caso. Escrito em prosa, já falamos. O que é prosa? Ele não é em verso, ele não é poesia, ele não é com rima, ele é o texto normal. O texto informativo apresenta dados que o tornam mais credível. O que é isso? Que dão credibilidade. Se eu posso estar de posse de uma pesquisa onde relata, comprova tudo isso que eu falei, legal. A minha informação ela vai estar ali com a credibilidade maior ainda. Se eu posso ter uma entrevista feita com o secretário da Saúde, comprovando eficácia da vacina tal e tal, ótimo, vou ter mais credibilidade ainda. Eu não posso inventar que tenho, que fulano disse, que o secretário falou, que o ministro disse. Eu não posso inventar. Mas se eu tiver uma pesquisa, se eu tiver dados que comprovem essa informação, melhor ainda, a minha informação vai ser mais rica e vai ter mais credibilidade. Estrutura do texto informativo. Como é que ele se estrutura? Como é que ele se organiza? Tal como os outros gêneros textuais, o texto informativo é construído por introdução, desenvolvimento e conclusão. Tudo que se falar em texto, oral ou escrito, ele vai ter começo, meio e fim, sempre. Todo texto tem começo, meio e fim. A introdução é o quê? É o começo, é o início do texto, é o momento em que você expõe as informações básicas, é o momento em que você dá noção sobre o que você vai falar. O desenvolvimento é a parte que contém o quê? O aprofundamento daquele assunto. É onde você pode dar exemplos. Se você tiver dados para apresentar, você vai apresentar. Você vai reunir mais argumentos que vão solidificar a sua informação. E a conclusão é o momento que você vai encerrar o seu texto. Pelo amor de Deus, nunca encerre um texto escrevendo fim. Não faz uma coisa dessa que sua prova vai ficar muito, muito, muito triste. A gente só escreve fim. Eu vejo isso no filme. É que isso é coisa de desenho, de final de novela, de filme antigo, que até os filmes atuais não andam escrevendo isso mais. Mas quando você escreve, cria seu texto, você não coloca fim. Seu texto bem organizado, bem estruturado, todo mundo vai saber que ali é o fim, que ali terminou, e não precisa você dizer que é o fim, porque ele já está bem organizado, todo mundo vai saber que ali é o fim, certo? Então lembre, assim como os outros textos, o texto informativo também tem introdução, que é o começo, tem o desenvolvimento, que é o aprofundamento da introdução, e tem a conclusão, que é o final, que é o encerramento do seu texto.
Exemplos de texto informativos. Aqui tem exemplos falados, né? Vou falar os modelos e depois eu vou mostrar algumas imagens de exemplo. Onde nós encontramos texto informativo? Veículos de informações, tais como jornais, revistas e entrevistas, são exemplos mais notórios de textos informativos, são exemplos mais comuns de texto informativo, são locais onde a gente mais encontra textos informativos, informações. Entrevistas são riquíssimas em informações, com uma entrevista você pode tirar inúmeras informações. Além deles, nós também já falamos, os livros didáticos. Que são livros didáticos? São esses livros da escola que você tem em casa. Enciclopédia, que hoje quase ninguém conhece mais, porque basicamente não se usa enciclopédia. Depois do Google não se usa enciclopédia. Eram aqueles livros enormes com vários volumes que se falavam sobre tudo. Vinha em ordem alfabética, de A a Z, sobre árvore, independência do Brasil, Natal, tudo, e vinha explicando todas as coisas. Não é como o dicionário que vinha só o significado. Vinha explicando Maria Quitéria, aí vinha explicando quem foi. Presidente fulano de tal, aí vinha todos que foi, de que ano a que ano, governou, vinha sobre todos os assuntos, eram enormes, vários volumes de enciclopédia. Hoje vocês, num clique, conseguem descobrir todas as coisas que vocês querem. E os verbetes de dicionários, como já falamos, aí sim é significado. É aquela parte do dicionário que diz o quê? O significado das palavras. É isso que nós chamamos de verbete. Os artigos científicos e técnicos, né, que demonstram, através de pesquisa, de dados sobre algo, também pode ser considerado textos informativos, embora esse gênero textual é mais identificado com textos expositivos argumentativos, eles trazem informação também, eles são informativos. Os artigos científicos informam sobre algum estudo que algum cientista fez sobre determinado assunto. Técnicos, a mesma coisa, informam sobre algum estudo técnico sobre determinado assunto. Então, eles acabam sendo informativos também. E agora nós vamos ver os exemplos visuais. Eu falei, né? E agora vamos ver realmente alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu trouxe é a notícia de jornal, que traz informação, é uma das grandes fontes de informação. Hoje existem jornais virtuais, tem jornais que, principalmente depois da pandemia, que as pessoas não querem estar manuseando, não querem estar pegando em papel, pegando em coisa de rua, preferem assinar o jornal e ler pela internet. E é prático porque você leva um tablet ou no próprio celular e você lê em qualquer lugar que você tiver, você assina ali vários jornais, você tem todos os jornais em um lugar só e você pode ler à vontade. Então aqui a notícia de jornal. Cão de raça é roubado no subúrbio. Aí tem a imagem do cão que foi roubado. Jornal hoje, nós já encontramos jornal colorido, que antigamente era tudo preto e branco, nós já temos essa modalidade. Cãozinho Mike, da raça Shih Tzu, foi levado por um ladrão que fugiu em um veículo VW Gol. E aí tem a notícia, né, que eu não vou ler essa notícia toda, mas aí vem o quê? O começo da notícia, vem explicando o que aconteceu, aí de onde foi que ele foi roubado, em que condições, o contato, quem encontrar, quem tiver notícia. Então, isso é uma notícia de jornal, esse é exemplo de um texto informativo. Eu tenho outro exemplo, que é o verbete de dicionário. Qual foi a palavra que eu trouxe? Gratidão. Hoje os dicionários já trazem as palavras divididas em sílaba. Para vocês hoje está uma maravilha. Aí já diz se é substantivo, se é artigo, já diz o que ela é. É substantivo feminino, quer dizer, não dá para ler aqui, isso é o que eu deduzo, mas a verdade é um substantivo feminino, é um S e um F aqui, se eu não me engano.
qualidade de quem é grato por suas conquistas. Uma palavra só, ela pode ter vários significados, certo? Dependendo do lugar em que ela apareça e do que acompanhe essa palavra. 2, reconhecimento, realização, também é gratidão. Quando você tem reconhecimento por alguém, quando você realiza algo, você é grato, você tem gratidão. E também é a memória do coração, é chamada de gratidão. Então, aqui, nesse verbete de dicionário, gratidão apareceu com 3 significados. E aí chegamos à parte que todo mundo grita, ei! Mas não acabou a aula, vocês ainda têm atividade para fazer sobre essa aula. Mas eu encerro com uma mensagem para vocês, que o nosso dia seja cheio de descobertas e alegria. Acredito muito no seu potencial, acredito de verdade. Vocês são capazes, sim. Acreditem em vocês. Eu acredito em vocês. Você vai me deixar acreditar sozinho em vocês. Tentem, façam, errando que a gente constrói. Descubra e aproveite esse momento. Não é fácil, não está fácil. Para mim também não é fácil. Tenha certeza que não é. Ai, que legal, tá em casa. Não é fácil, não é gostoso. É gostoso a gente estar em casa quando não tem problema, quando é uma opção. Ai, eu não saio porque eu não quero, mas não, você não sai porque não pode sair. Você não passeia porque não pode passear. Você é obrigada a ficar resumida a 4 paredes. Assim não é legal para ninguém, mas tenha fé. Vai passar e se cuide muito, muito para que quando tudo isso passe você possa aproveitar desse mundo lindo que foi feito para vocês. Vocês são o futuro, são os donos de tudo isso, de todas as maravilhas que vem no mundo. Que Deus abençoe vocês. Se cuidem, fiquem em paz. Até a próxima aula, se Deus permitir. Um abraço grande, beijos grandes. Tchau.